Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental. E hoje o tema da aula é o mundo tecnológico a partir dos combustíveis fósseis. Antes de começar, vou passar algumas informações importantes sobre a aula de hoje. Esta aula é do 7º ano do Ensino Fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que visa discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrente do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como a automação e a informatização. Esta aula tem como objetivo conhecer o que são e quais são os combustíveis fósseis, descrever o processo de formação dos combustíveis e identificar alguns impactos ambientais causados pelos combustíveis fósseis. Então, vamos lá para mais uma aula. Então, estudantes, peguem o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações importantes e você vai precisar anotar. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e marcar a sua presença na nossa aula de hoje. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Fala a verdade, quando eu falo em combustível, o que vem à sua cabeça? Bom, na minha cabeça vem logo um posto de gasolina e vários carros abastecendo. Afinal de contas, é o combustível que faz todos os veículos e máquinas funcionarem. Mas o que é combustível? Neste primeiro momento, vamos juntos definir esse conceito, pois será um assunto principal da nossa aula de hoje. Podemos definir o combustível como sendo substâncias capazes de liberar uma alta quantidade de energia na forma de calor, ao reagir com um material comburente, geralmente o gás oxigênio, em uma reação de combustão. O combustível pode servir de insumo para diversos processos, como os meios de transporte, as energias elétricas e até mesmo o movimento das máquinas. Esses recursos têm um papel importante na sociedade, já que representam mais de 75% da demanda energética mundial. Lembrando que nesta aula nós iremos abordar os combustíveis fósseis. Mas o que são combustíveis fósseis? Por que recebem esse nome? Bom, os combustíveis fósseis são aqueles que vêm da decomposição de animais e plantas soterrados há milhares de anos atrás. Existem 3 grandes tipos de combustíveis fósseis, que são o gás natural, o petróleo e o carvão mineral. Mas por que recebem esse nome? Porque surge pelo tempo de demora devido à sua formação de aproximadamente cerca de 65 milhões de anos. Vou te passar um aviso muito importante. Vale lembrar que os combustíveis fósseis são recursos não renováveis. Isso significa dizer que são encontrados na natureza em quantidades limitadas. Assim, uma vez esgotados seus estoques, não há como repor. A energia no mundo atual é, na maioria, produzido a partir da queima de combustíveis fósseis. Vamos juntos conhecer os principais combustíveis e suas características. Começaremos pelo carvão mineral. Bom, o carvão mineral, como podemos ver, ele é uma rocha porosa e de fácil combustão. É formado a partir de restos de animais que viveram em ambientes pantanosos acumulados por milhões de anos em um processo chamado de carbonização. O processo de carbonização é um processo químico, de combustão incompleta de determinados sólidos quando submetidos ao calor elevado. O que eu quero dizer é que o carvão mineral passa a sofrer a ação de bactérias em condições específicas de pressão e de temperatura. Vale ressaltar que o carvão mineral e o carvão vegetal não são iguais.
Então, esse carvão aí que você usa na sua casa para fazer aquele churrasquinho no domingo, ele é de origem vegetal, ou seja, é um produto obtido por meio da carbonização da biomassa proveniente da madeira. Já o carvão mineral, como eu disse, ele corresponde a uma rocha sedimentar formada por meio de decomposição da matéria orgânica. Lembrando que é dele que estamos falando na aula de hoje. Você sabia? Entre os combustíveis fósseis formados na natureza, acredita-se que o carvão mineral é o mais abundante. A disponibilidade das jazidas de carvão mineral ainda é bastante grande. Agora chegou o momento de conhecer o nosso queridinho, o petróleo. Por quê? Ele é uma substância oleosa e escura e é formado principalmente por hidrocarbonetos, ou seja, moléculas de carbono e hidrogênio, e a sua formação se faz por meio da sedimentação de matéria orgânica depositada no fundo dos oceanos e mares durante milhões de anos. O petróleo é a matéria-prima de muitos subprodutos, como o asfalto, o querosene e o óleo diesel, tá? E também os plásticos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Um outro combustível fóssil é o gás natural. O gás natural é encontrado no estado gasoso. Ele pode ser encontrado também em bacias sedimentares, marinhas e terrestres associadas ou não ao petróleo. É composto por uma substância, hidrocarbonetos leves, com predominância de metano. A utilização do gás natural apresenta muitas vantagens, como a alta produtividade e a baixa emissão de poluentes na atmosfera, mas deve ser feita de maneira racional por se tratar de uma fonte de energia limitada na natureza. Você sabia que o estado do Rio de Janeiro, ele é o maior produtor de gás natural do Brasil? A verdade é que nós somos privilegiados, né, gente? Já que estamos falando de gás, você já parou para pensar de onde vem o gás de cozinha que usamos na nossa casa? Bom, o gás de cozinha ele faz parte do dia a dia de 95% das famílias brasileiras. Também ele é muito econômico e sabe o que é melhor? Não prejudica o meio ambiente. Então, o GLP é uma sigla e significa gás liquefeito de petróleo. Vem, claro, como o próprio nome sugere, do petróleo. É composto principalmente por dois compostos extraídos do petróleo, que é o butano e o propano. Agora, iremos falar dos impactos ambientais causados pelo uso dos combustíveis fósseis. O nosso planeta sofre com uma série de problemas ambientais devido à queima desses combustíveis. E geralmente essa queima ocorre em grandes áreas do globo terrestre, principalmente as urbanas, aonde se concentram as maiores emissões de gases oriundos da queima do combustível fóssil. Estão repletos de problemas ambientais que afetam a natureza e, consequentemente, a vida humana. A poluição ambiental é uma das grandes desvantagens do uso do combustível fóssil. O dióxido de carbono é o gás liberado durante a queima desse tipo de combustível e é o principal responsável pelo aquecimento global, que é o aumento da temperatura média terrestre causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera. Em decorrência disso, no século XX, foi considerado o período mais quente desde a última glaciação. Um outro fenômeno que pode ocorrer devido à queima do combustível fóssil é a chuva ácida. A chuva ácida, a formação é devido a um aumento também do dióxido de carbono na atmosfera, óxidos de enxofre e óxido de nitrogênio. Este aumento pode ser determinado por causas naturais, mas também, sobretudo, pela atividade humana. A poluição originada a partir de automóveis pode causar uma série de riscos à saúde. O monóxido de carbono é um gás resultante da queima incompleta do combustível e, se inalado, ele reduz a capacidade do sangue de transportar o oxigênio, que pode causar um processo inflamatório
na via aérea e reduzir a movimentação dos cílios que temos no revestimento do trato respiratório. A poluição do ar, ela pode resultar em asmas, doenças pulmonares e obstruções crônicas e até o câncer de pulmão. A exposição prolongada pode aumentar as infecções respiratórias na população em geral, sendo as crianças e os idosos as pessoas que mais sofrem, né? Porque são pessoas mais vulneráveis a essas partículas finas e as outras substâncias tóxicas no ar. Agora, de forma bem breve, falaremos das máquinas térmicas. Afinal de contas, o combustível que vimos aqui na nossa aula são usados para fazerem essas máquinas funcionarem. Um exemplo de máquina térmica podemos citar o motor de um carro que é movido a gasolina. Bom, o que são máquinas térmicas? São dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico, tá? Nenhuma máquina é perfeita, ou seja, a melhor máquina térmica já inventada jamais poderia ter um rendimento igual a 100%. Não se pode negar que as máquinas térmicas são fundamentais em nosso dia a dia. Elas facilitam muito as nossas vidas. Dentre as máquinas térmicas, podemos citar a turbina de um avião, o motor da moto e as locomotivas. Todas elas utilizam combustíveis fósseis. Conseguiram perceber a importância de tudo que foi dito até aqui? Então fiquem atentos que agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Serão 3 questões objetivas e você terá um tempo para responder. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós, professores do Dever em Casa na TV. Vamos então para a nossa primeira questão. Quais dessas fontes são de origem fóssil? Letra A, o carvão mineral, a energia solar e o petróleo. Ou letra B, a energia eólica, o petróleo e o gás natural. Ou letra C, petróleo, carvão mineral e gás natural. Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C, petróleo, carvão mineral e gás natural. Todos eles têm origem fóssil, ou seja, são originados a partir da decomposição lenta dos seres vivos, animais e vegetais mortos ao longo de milhões de anos. Vamos para a nossa próxima questão. A segunda questão é a seguinte: qual é a fonte de energia é a mais recomendável para diminuir os gases causadores do aquecimento global? Letra A é a energia dos ventos, é o óleo diesel ou é o carvão mineral? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A, energia dos ventos, que é uma fonte de energia limpa que não causa nenhum impacto ambiental na natureza. Vamos então para a nossa última questão. A última questão é: o petróleo é um combustível fóssil não renovável. A sua origem ela está atrelada a letra A, a formação de grandes aquíferos subterrâneos. Letra B, pela decomposição de restos de animais e vegetais. Ou letra C, eles são formados a partir da evaporação de gases provenientes da erosão. Eu vou te dar um tempo para você pensar.
correção, acertou quem respondeu a letra B. A formação do petróleo ocorre a partir da decomposição de restos de animais e vegetais soterrados no passado, mediante a condições específicas de temperatura. Na aula de hoje foram abordados alguns impactos ambientais. Como atividade para casa, eu quero que você responda em seu caderno de ciências ou em formato de vídeo de até 1 minuto, como você pode ajudar a preservar o meio ambiente dos impactos causados pelos combustíveis fósseis. Essa atividade você irá fazer no caderno de ciências e pode fotografar e nos enviar através do nosso WhatsApp. Então anote aí o número, que é o 27 99661 0143. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós, professores do Dever em Casa na TV. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Vamos relembrar o que vimos em nossa aula de hoje. Bom, nesta aula nós conhecemos os principais combustíveis fósseis, que é o carvão mineral, o petróleo e o gás. Vocês viram que todos eles vêm da decomposição de animais e plantas soterrados há milhões de anos atrás. Eles são classificados como não renováveis, ou seja, precisa usar esses recursos de forma consciente, pois em algum momento da história esses recursos irão se esgotar. Foram abordados alguns impactos ambientais causados pelos combustíveis fósseis, dentre eles o aquecimento global, a chuva ácida e algumas doenças respiratórias. E conhecemos também algumas características sobre o carvão mineral, o petróleo e o gás. E abordamos também, de forma breve, as máquinas térmicas, pois, afinal de contas, todos os combustíveis fósseis são empregados nessas máquinas. Estamos chegando ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV e eu espero que você tenha gostado, mas antes eu preciso te pedir para seguir a gente nas redes sociais. Basta você apontar o seu celular para o QR Code e passar a nos seguir, beleza? Eu espero que você tenha gostado, foi uma satisfação enorme estar com vocês e saibam que mesmo distantes, nós estamos juntos. Tchau!